Hoje estaremos discutindo um importante assunto, que é justamente a conexão do diabetes com a doença cardiovascular. O paciente diabético frequentemente tem como complicação, muitas das vezes como causa de morte, uma enfermidade cardiovascular. E hoje está mais do que demonstrado que em muitas situações cardiovasculares a presença no aumento da glicemia promove um pior aparecimento de desfechos durante a internação hospitalar, como está bem provado na insuficiência coronariana aguda, no contexto do paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, na presença da insuficiência cardíaca. E para discutir esse importante assunto, nós trouxemos aqui o Dr. Alexander Yoshimon, que é um especialista na área, um reconhecido endocrinologista, professor do IES, e que tem trabalhado conectando a cardiologia e a endocrinologia. Alex, eu inicialmente perguntaria a você como devemos caracterizar hoje no consultório o paciente com distúrbios da glicemia. Qual é a moderna classificação e como nós devemos estar estratificando os nossos pacientes? Bom, primeiro um prazer estar aqui com você, sempre um prazer estar aqui com você, e acho que essa discussão é extremamente importante, né? Já respondendo a sua pergunta, eu acho que um dado que cada vez mais a gente tem que ter em mente, antes mesmo de classificar a doença, é que o diabetes realmente é uma doença cada vez mais pandêmica. Se a gente analisar os dados, realmente a própria população brasileira, né, cresceu de 7% para em torno de 10%, 11% a prevalência da doença, e isso não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, né? As previsões são catastróficas em relação à prevalência dessa doença. E isso vem muito em função do aumento do peso, né? Eu acho que isso é um dado extremamente importante. A gente sabe que o diabetes tem um dado específico relacionado ao ganho de peso. E para caracterizar um paciente com diabetes, normalmente a gente está falando muito mais hoje em dia do DM2, né, do paciente com diabetes tipo 2, que é um dado importante. A gente classifica normalmente indivíduos com duas glicemias acima de 126, né, isso é uma forma de classificação, ou então com uma glicemia acima de 200, onde o indivíduo tem já alguns sintomas, isso já é uma caracterização também do diagnóstico de diabetes, e também para indivíduos onde o indivíduo apresenta uma glicemia de jejum alterado. Hoje em dia a gente considera uma glicemia de jejum até 99 como normal, acima desses níveis, ou seja, em torno de 100 até 126, a gente tem que partir para um teste oral de tolerância, a glicose, que é um teste onde a gente avalia a glicemia pós-prandial, e se esse indivíduo, obviamente, tiver uma glicemia abaixo de 140 e com uma glicemia de jejum alterada, ele é considerado como um paciente de glicemia de jejum alterada. De 140 até 200 ele seria o famoso intolerante, e acima de 200 a caracterização já do diabetes mellitus, né? Então é dessa forma que a gente caracteriza esse tipo de paciente. Vale lembrar, Evandro, que independente disso, mesmo o paciente com glicemia de jejum alterado, o mesmo paciente intolerante, já é um paciente de risco cardiovascular, o que é um dado bastante importante. Uma coisa importante é que tem surgido como um novo marcador no paciente diabético a hemoglobina glicosilada. Você poderia estar explicando como um indivíduo que tem uma glicemia normal e que encontramos no exame de rotina uma hemoglobina glicosilada aumentada, e isso hoje já fecha o diagnóstico de diabetes, e em quem que nós devemos na clínica estar pedindo uma hemoglobina glicosilada não sendo diabético? Bom, a discussão da hemoglobina glicosilada é extremamente importante. Eu acho que nós temos dados onde a gente mostra que, primeiro, lembrar as pessoas, obviamente, alguns podem não saber exatamente o que é hemoglobina glicosilada, outros, obviamente, especialistas já sabem, ou mesmo não especialistas já sabem dessa informação. Mas a hemoglobina glicosilada, ela avalia diretamente o controle desse paciente nos últimos 3 meses. E dessa forma a gente sabe que dados, por exemplo, do KPDS, que é um dos estudos mais importantes nos pacientes com diabetes, mostraram que quanto menor os níveis de hemoglobina glicada, melhor o prognóstico, principalmente em termos de lesão microvascular e também do ponto de vista macrovascular também, mas as lesões microvasculares têm um aspecto extremamente importante. E a gente sabe que existem sociedades e entidades que determinam e pontuam
como ponto de corte os níveis de hemoglobina glicada. Quando o indivíduo já é diabético, e claramente a gente sabe que a gente precisa de metas nesse paciente com diabetes, a gente sabe que a meta para esse indivíduo é ter uma hemoglobina glicosilada, dependendo da sociedade. Por exemplo, a Associação Americana de Diabetes considera ainda uma hemoglobina glicosilada menor que 7. Então a meta seria essa. Em contrapartida, outras entidades, a própria Sociedade Brasileira já considera, de diabetes, já considera o nível de hemoglobina glicada menor que 6,5. Então, assim, a gente sabe que nós temos que determinar a nossa meta e chegar a essa meta para que a gente diminua o risco de complicações micro e macrovasculares. É lógico que a sua pergunta vem no seguinte sentido. Pacientes intolerantes, com glicemia de jejum alterada, a hemoglobina glicada seria um marcador de diagnóstico nessa situação. Cada vez mais, né, recentemente agora no Congresso Americano, da Associação Americana de Diabetes, se discutiu muito a possibilidade de se ter a hemoglobina glicosilada como um fator de diagnóstico do diabetes, né? Então, cada vez mais a gente começa a tentar normatizar uma situação onde a gente possa pedir em algum momento esse nível essa hemoglobina glicosilada para diagnóstico, mas lembrar que é uma situação recente e onde a gente está vendo uma discussão muito grande em termos de literatura e mesmo com os especialistas, para se definir pontos de corte. A Associação de Diabetes Americana de Diabetes, considerou uma glicada acima de 6,5. Então, assim, mas eu acho que isso merece uma discussão um pouco mais ampla. O que eu acho que o paciente intolerante, isso a gente já tem dados publicados ano passado, em 2008, mostrando o seguinte: paciente intolerante, chamado dito pré-diabético, ele tem que ser encarado como também um paciente de risco cardiovascular. Da mesma forma que a gente sabe que o paciente com diabetes é um paciente de alto risco cardiovascular. Então, inclusive, tem determinadas diretrizes mostrando que meta de LDL com paciente intolerante menor que 100, uso de aspirina para esses indivíduos também. Então, a gente já começa a fechar o cerco mesmo no indivíduo pré-diabético. Então, a questão da hemoglobina glicosilada ainda é uma discussão em nível mundial.